Nosso e-mail é contato@guerrilheirosdanoticia.com.br. O nosso telefone, se você quiser participar, é o 2111-7780. Lembrando sempre que se você está com dificuldade para ouvir, não espere mais tempo, passe na Vitasons, que vende aparelhos auditivos, como estes aqui que eu vou mostrar. Aparelhos importados da Alemanha que possuem a mais alta tecnologia digital disponível. Vejam só como eles são pequenininhos, como se fosse um fone de ouvido feito sob medida para o seu ouvido. Vitasons com seu endereço-chave na Cristóvão Colombo 1577, com estacionamento próprio, no Bourbon Country e no Barra Sul Shopping. 2108-1900 é a Vitasons, porque ouvir é bom e saudável. Paulo, enquanto o Lênio vai na casinha... Mas vocês não perdoam. Eles não perdoam. Mas, meu Deus, o que é isso? Ai, que chique! Que ai, pessoal, assim vocês vão me ver. Eu sei que tu não bebe tudo isso, Laura, eu vou fazer um... Olha aqui, que maravilha, pessoal. Não está conseguindo pagar para você. Não tem como. Ai, pessoal, muito obrigada. Estou emocionada. O presente da Costa de Bebidas. Ah, o presente da Costa. Que bacana. Muito legal. Costa de Bebidas, funcionários e direção. Obrigada, pessoal. Muito legal. Sinto muito Hay que compartilhar. Hay que compartilhar. Dei sorte, viu, Laura? Cheguei num bom dia. Chegasse num bom dia, né? Para comemorar contigo dessa forma. Que maravilha. Costa Bebidas conteúdo aqui, a Costa nos apoiando, né, nessa jornada aqui dos Guerrilheiros da Notícia. E, mais uma vez, muito obrigada aos meus queridos rapazes, meus guris. Eu vi os vinhos e o champanhe, a escolha, eu tomaria um por um. Sem dúvida nenhuma. Um por um, né, Lê? E olha que eu sou um chato para essas coisas, está muito bem escolhido. Isso aqui é para eu me vingar de ti, que só tu que ganha os vinhos da Costa. Mas tu pisca o olho para ver se eu não levo. Pisca o olho. Lênio, eu acho que eu cometi uma... Parabéns, né, Laura? Obrigada, Lênio. Cometi aqui uma inconfidência, eu falei no Chalaça e não expliquei quem era. Ah, sim, porque nem todo mundo sabe quem é o Chalaça, todo mundo sabe quem é o Zé Dirceu. Claro. Não, o Zé Dirceu sabe. O Chalaça era companheiro de boemia do Dom Pedro I. Ele tocava em bares não, em bodegas naquela época, de segunda categoria, porque era conhecido o hábito do Dom Pedro I de sair à noite, fugindo da Quinta da Boa Vista, para se encontrar e exercitar sua promiscuidade. Ele se encantou com o Chalaça, não porque tivesse qualquer pendor político, e trouxe imediatamente o Chalaça para dentro do palácio. E outorgou-lhe poderes de secretário, uma espécie de chefe da Casa Civil. De chefe da Casa Civil. E esse homem passou a transitar no poder. E uma coisa interessante do Chalaça é o seguinte, é que ele não queria dinheiro, ele queria poder, ele queria representação. E foi derrubado pelo barão de Barbacena quando ele quis um título nobiliárquico. E o Dom Pedro I queria lhe conceder o título de marquês. Mas hoje alguns querem o poder e querem o dinheiro também, né? Não, hoje não tem mais essa separação, essa discriminação, essa distinção. O dinheiro também. Exato. O dinheiro dá o poder. Agora, uma questão, né, nessa linha, e aí o Lamacchia, que é o nosso presidente aqui, e eu quero dizer, outro dia eu estive com o presidente, eu gosto muito do Ofir, que é o presidente nacional, nós estivemos juntos numa conferência no Espírito Santo, na abertura, e ele falava sobre a questão do engajamento da OAB, porque tem que separar a instituição OAB do exercício profissional. Claro. Nós temos que ser muito grandes nisso, separar, por exemplo, a OAB enquanto instituição, não preciso fazer nenhuma propaganda disso, mas na questão institucional no combate à corrupção, que é quase nesse sentido importante, do trabalho cotidiano que o Polo Olímpico, que todo mundo faz, quem é advogado, que tem que defender o seu cliente, né? E essa é uma questão hoje que a OAB agarrou, está participando, isso é muito importante. Agora tu vê, a gente chega tão longe nisso,
que é necessário que a Ordem dos Advogados, que existe para defender as pessoas, Que uma corporação tem que é uma corporação, ela tem que se engajar nesse negócio, Não, mas porque, é- Dá uma janela nessa manifestação. papel Até assim, histórico, né? não, Você tem um microfone e até para explicar para o nosso telespectador, e porque às vezes as pessoas me fazem essa pergunta, e o que tu traz aqui é muito importante, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas Lamarck, por que o AB envolve-se com todos esses temas? Não é porque daqui a pouco a OAB está envolvida com a saúde, está envolvida num combate à corrupção, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem como um dos seus grandes pilares exatamente este. A OAB tem na sua Constituição uma obrigação muito grande e relevante na fiscalização do exercício profissional, na defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, mas também tem, por força da Constituição Federal, por força da Lei 8.906, ela tem um compromisso histórico com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, a defesa das instituições. E por isso a Ordem se coloca assim sempre nesses temas. E esse tema corrupção hoje é um tema, como nós estávamos conversando agora há pouco, e eu digo, mata. Se a corrupção mata, como é que a Ordem não vai defender, sim, basta tudo isso que nós estamos eu acho que é perfeitamente como é que a OAB justo, não vai se engajar em processos que digam efetivamente a participação da sociedade? A questão é para quem está ouvindo, assim, por que o Conselho de Medicina não faz isso? Conselho de Odontologia... Mas eu vou te dizer, Fernando, mas faz hoje. Eu vou até trazer um dado, aproveitar... Eu vou até trazer assim, ó, hoje faz. Eu quero dizer assim, ó, tu falasse, Fernando, especificamente sobre o Conselho de Medicina. Faz. E vou trazer, inclusive vou usar o programa aqui agora para um chamamento, tá, Laura, se tu me permites? Claro. Porque tem a ver com o que o Fernando colocava, exatamente com o Conselho Regional de Medicina. Fernando Matos, presidente do Conselho Regional de Medicina, está absolutamente engajado com o processo que nós vamos fazer na quarta-feira, 7 de setembro, às 14 horas, lá na sede da OAB, mas a Ordem apenas está recebendo inúmeras entidades da sociedade civil num ato efetivo de combate à corrupção, buscando ética na política. Aonde nós vamos lançar inúmeros projetos. Eu queria só Que dia, o nosso presidente... 7 de setembro, às 14 horas. Depois de amanhã. Vamos discutir lá CCs, vamos discutir bem. propostas e emendas parlamentares, que eu acho que tem que ser discutido. Vamos discutir lá. Eu queria tem que só ser uma discutido, questão, no mínimo, a eu forma queria que tá nessa mesma possibilidade de afastamento do objeto pelo qual nós estamos discutindo, sobre o qual nós estamos falando... Ficou bacana, né? O Gostei desse microfone na lapela. Está impossível. Que a OAB consiga também fazer a separação, por exemplo, quando nós vamos discutir a feitura das leis no Brasil. Eu vou trazer um dado estatístico. Dos últimos 10 anos, dos 672 projetos de lei que tramitaram ou tramitam, foram arquivados, aprovados ou não aprovados no Congresso Nacional, tratando sobre o Código Penal, crimes e leis especiais, somente 7 deles tratavam dos crimes do andar de cima. O resto era tudo do andar de baixo, só da rafanalha. Então, quando nós estamos falando de combate à corrupção, nós também temos que chamar os deputados, que sempre abrem o bocão contra a impunidade. Outro dia nós falamos aqui, né? A 12.403 essa, onde estavam os nossos deputados? Eles nem sabem o que foi votado, os senadores nem sabem o que aconteceu. Eu liguei para todos os gabinetes e ninguém sabia se votou a favor ou contra da lei essa nova 12.403. Então todo mundo abre o bocão contra a impunidade. Vai ver quais são os projetos que os nossos deputados fizeram nos últimos anos. Acontece que o Congresso Nacional só discute medida provisória. Pois então. Não faz outra coisa. Não, eu sei, mas mas nós temos que saber isso. O Lamarck tocou num aspecto muito interessante. O Conselho de Medicina, qual é a entidade, o Conselho Estadual, todos, a OAB... O Fórum dos Conselhos de Classe de Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul hoje está envolvido com isso. Todas essas categorias têm os seus conselhos, como a OAB, nacional e estaduais, principalmente para uma defesa corporativa. Mas a OAB, historicamente, é guardiã da ordem jurídica, é guardiã da ordem jurídica democrática. Mas se todas essas categorias se envolverem, isso vai dar um instrumental enorme de aperfeiçoamento institucional. Estamos aí com reforma política.
Está se falando, não é, Só vereador? falando. Só falando. Só falando. Por Vamos que fazer uma reforma política por lei de iniciativa popular. É isso. Nós vamos discutir isso quarta-feira. É né? isto. Vamos fazer uma modificação no Mobilização. provimento de cargos de CC por uma lei de iniciativa popular. Vamos mexer nas emendas parlamentares por lei de iniciativa popular. Isso. A sociedade E no pode. número de Nós é que deputados. achamos que não podemos. O É poder emana isso. do povo. Vamos nos articular, vamos usar esse instrumento. Mas olha, eu sempre tenho a sensação, Cláudio, eu acho que a OAB, nesse aspecto, cumpriu um papel inestimável para a história do Brasil. Tá? E há grandes nomes que a gente podia citar, começando pelo Sobral Pinto, o Raimundo Fauro, que é o Fauro, que era o homem que estudou o Brasil, os donos do poder, enfim. Mas essa sobrevalência da atuação da OAB é decorrência justamente do desarranjo das nossas funções institucionais. Mas Só quero chegar lá, vamos ver se a American Bar Association, né, em algum momento vai ter uma função tão importante na história dos Estados Unidos, né, como a OAB teve aqui. Porque nós tivemos que, de alguma maneira, como as instituições não funcionavam, né, fazer com que instituições paraestatais cumprissem essa missão. Por exemplo, de defender direitos humanos, de defender direitos políticos. Onde é que a OAB surge? No Estado Novo, getulista. Né? Fazendo uma defesa intransigente, a ponto do Sobral Pinto, num determinado momento, ter que usar lei de proteção aos animais para poder defender um preso não, político. mas aí é um estado de exceção. Mas e os outros? E depois, em 64, nós vivemos predominantemente durante a República em estado de exceção. Nós temos democracia, Paulo, verdadeiramente a partir dos anos 80. Não, mas acontece uma coisa. Estamos vivendo um Estado democrático de direito, mas há uma leniência e estado letárgico. O povo precisa de mobilizadores. E me parece que a ordem, essas instituições, os conselhos profissionais, os sindicatos, todas as formas de mobilização vão ativar. Nós esperamos que os nossos representantes ajam e atuem. Quem são os nossos representantes? Deputados, senadores, essa é a questão, aqui o vereador. Essa é a questão. Mas A eles questão é que as instituições não funcionam. não estão agindo. mas- Então, não é hipertrofia dessas Não é que nós não estamos categorias. agindo, eu acho que nós estamos agindo. Não, nós temos que cobrar. Acho que o Ministério Público, por exemplo, quando nós... Mas olha só, quando nós estamos discutindo no Congresso Nacional, ou na cotidianidade das práticas dos tribunais, a questão da investigação do Ministério Público, a OAB se coloca, aí a OAB não consegue separar o papel institucional dela com a questão corporativa. Por quê? Porque os advogados escalados para fazer a defesa, a discussão, não conseguem separar, por exemplo, a importância que é para isto que o Paulo Olímpio falava, o combate institucional da corrupção, por exemplo, a corrupção e dos crimes do colarinho branco. Gente, está na Constituição que o Ministério Público controla a atividade policial. Não, mas Até hoje não controlou, sabe por quê? Porque não tem apoio institucional para isso. Agora, e o que acontece? Nesse caso, aí nós precisamos do apoio da OAB. E, por exemplo, na questão da investigação do Ministério Público, que me é muito cara, porque eu tenho acompanhado, escrito sobre isso, toda vez que eu vou aos debates, eu nunca encontrei um advogado que fosse a favor da investigação por parte do Ministério Público. Mas esse é o limite de um órgão de classe nacional. Claro, esse é o limite, mas nós temos que assumir que há um limite. Olha o risco. De cada vez, pessoal. Temos que assumir que há um limite. Mas veja bem, Mas aí tu particularizar porque não é uma instituição do Estado. Um conflito que é tão importante. Não, mas não é. Tu pode Imagina, eu estou me Um particulariza de cada vez, senão nós não vamos ser entendidos. uma convicção que a entidade possa ter com relação a um determinado Não, assunto. isso é. Mas essa convicção com relação a um determinado assunto que é absolutamente separar. técnico, querido amigo, essa convicção que a entidade tem com relação a um determinado assunto, que ele é um assunto técnico, que não se esgota neste programa e neste momento agora que nós estamos, mas ela tem que ser separada exatamente de uma coisa que é macro que nós estamos aqui conversando. Isso, o que a instituição Ordem dos Advogados faz quando levanta um tema como esse? Ela trabalha com o todo, com a Mas democracia, eu estou com falando, defesas nós estamos muito falando a mesma importantes. coisa, eu só estou dizendo que sempre tem, quando se fala isso, a gente separa institucionalmente. nenhuma- Mas há um momento no limite, que o Malheiros lembra bem, o limite disso é quando Eu entra vou citar um fato questões. histórico recente. A OAB tomou posição
E eu volto a insistir, eu acho que a OAB teve um papel fantástico nos últimos anos da República. Mas teve uma posição que eu não gostei, por exemplo, no plebiscito. Tá? Tomou partido no plebiscito de república entre parlamentarismo e presidencialismo. Ora, e por que nós não poderíamos ter advogados que pensavam de uma forma ou de outra? Significa, ela não soube... Mas não fechou questão. Não fechou questão, mas se engajou num dos lados. O que eu quero com isso é dizer o seguinte, que a OAB tem esse papel fundamental e tem que continuar exercendo. Me escapa um pouquinho, ao menos aqui, em termos de Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu não tomei posição e a OAB do Rio Grande do Sul não tomou. Nós estamos falando nos anos 80. Eu digo, nos anos 80. Me escapa um pouquinho, por isso que eu estou dizendo, me escapa um pouquinho aqui no estado do Rio Grande do Sul. Plebiscito, quando houve o plebiscito, a OAB tomou uma posição nacional. Mas sabe que esse é um grande ponto que para nós é muito complicado. Às vezes, quando tu tem determinados temas, que são temas muito amplos, eu tenho usado muito essa ideia aqui no estado do Rio Grande do Sul, ao menos enquanto eu, exercendo esse honroso cargo de presidente da Ordem aqui no nosso estado, tenho procurado consultar, ouvir advogados, porque tem efetivamente determinados momentos que a Ordem, que a presidência da Ordem, que o Conselho Seccional e a Ordem se manifesta não pelo seu presidente, mas se manifesta pelo seu conselho. No caso aqui no Rio Grande do Sul nós temos 87 conselheiros. Então, quer dizer, isso nos ajuda a errarmos o mínimo possível. Mas tem outros temas, como é esse que nós estamos conversando, ética na política, combate à corrupção, combate à impunidade, ele é um tema que é unânime hoje. E esse nós estamos, nós temos que levantar hoje nesse momento. É claro que nós vamos ter inúmeros temas que são polêmicos. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo, Dib. Um exemplo que é claro e que eu tive e não me furtei em momento algum de conversar sobre ele ao longo de todo o processo. Lei da ficha limpa. Nós temos um grupo de advogados que entendia e entende pela inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, e nós temos um grupo de advogados e dirigentes da Ordem que entende pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. Pelo menos no momento, né? E eu fui debater isso, Fernando. Fui debater porque eu acho que é importante, eu acho que a Ordem ali tinha que trazer uma contribuição para a sociedade. Ela tinha que tomar uma posição. A Ordem tinha que, naquele momento, tomar a sua posição. Certa ou errada, a Ordem tomou o seu posicionamento. Assim como, Lênio, concorda que há limites, como tu está colocando, num outro momento, a Ordem pode ter tomado uma posição, e não estou dizendo aqui que fosse errada, mas pode ter tomado uma posição que fosse errada. Agora, o que nós temos que ver é que, no momento atual, nós precisamos, sim, todos estarmos engajados nós temos que confessar que tem limites. Fim de programa, vamos ao nosso carinho para os queridos telespectadores. Passa rápido, né? Muito rápido. Quando é bom, passa rápido. Vamos ao nosso carinho para os queridos telespectadores que nos honraram com a sua sintonia. Muito obrigada. Obrigada também pelo carinho dos meus companheiros aqui, na sua homenagem a mim, que estou de aniversário. Obrigado também a Coste Bebidas, que nos enviou essa cesta maravilhosa. E eu quero dedicar o programa para um colega aqui da Ubra, que também hoje está de aniversário, o Gilson. Nosso carinho, Dib. Pois a minha neta Larissa vinha me dizendo, contando nos dedos, falta 30 dias, falta 23 dias, falta 16, falta 9, e sábado ela me disse, agora falta 2. E hoje ela está de aniversário. Larissa, vai meu grande abraço, meu carinho, e não vou te chamar de submarino. Cláudio. Eu quero dedicar, Laura, primeiro a ti, que estás de aniversário hoje. Cheguei aqui num momento extremamente apropriado, ao menos da minha parte, pelo carinho que tenho por ti e por todos da família. E dedicar também aos 82 mil advogados do Rio Grande do Sul, os profissionais que lutam pela liberdade, pelo patrimônio, pela dignidade, muitas vezes pela própria vida das pessoas. Então aproveito esse espaço para dedicar a eles também o programa. Muito bom. Lênio? Eu vou dedicar para vocês, para você que está de aniversário. Querido! Fiz a onda. Adorei! Paulo! A Lara, não, a Laura e a Larissa. Meu abraço, meu beijo, as duas aniversariantes do dia. E é o cinema argentino. Sabe por quê? Quentotino. Eu vi um Quentotino. Assististe? Ainda não, mas eu conheço. Mas eu estou recomendando porque é um filme inteligente, com uma história inteligente e com excelente interpretação de um grande ator, Carlos Darín, e outra, uma equipe fantástica. Um filme barato, brilhante e que diverte a gente. Meu abraço e minha felicitação ao cinema argentino. Fernando. Laurinha, Laurete, meu beijo. Obrigada. Volney de Canoas, sobre o Peteto,
com tudo com razão. Humberto Teixeira Mendes. Faxina não é mentira. Que bela ideia. Boa semana para todos. Boa noite. Amanhã tem mais.